Olá, bem-vindos a mais uma live de saúde mental do Instituto Olhos da Alma Sã, Grupo dos Jungianos de Brasília, Clínica Social Jung Brasil e afiliados. São 6 clínicas sociais em todo o território nacional, gente, que maravilha! E o tema da nossa live de hoje é finalzinho do mês de outubro de 2022. São 2 temáticas muito contundentes e muito atuais, né? A fantasia e o luto. E como essas coisas todas andam juntas, como que a gente vive, né, em função de fantasia, né? Como as pessoas têm muita dificuldade de lidar com perdas. E em especial a perda da fantasia, que é uma delícia, gente. Eu acho o máximo, né? Que a pessoa jura que vai virar promotor de justiça sem estudar, acha que em rede social vai conseguir ter conteúdo, e de repente a vida bate na porta da cara dela e fala assim: olha, você quer ser promotor de justiça, você tem que estudar durante 8 anos, 10 horas por dia, no mínimo, e dá sorte. E dá sorte. A vida não é mobilizada por fantasia. E nesse cenário caótico que nós vivemos de 2022, a galera vive de fake news, de fantasia, de outras expressões tenebrosas. A nossa política hoje está mobilizada por fantasia. Não é por projetos pautados para a melhoria da economia. E o luto que isso vai gerar. E fora o que, a gente tem todo o processo de elaboração das perdas que nós tivemos nos últimos anos, que não se consolidou direito ainda. Ainda não deu tempo da gente, né, secar as nossas lágrimas por tudo que nós perdemos, por tudo que nós passamos, né, e muito do reflexo da violência da atualidade advém também disso aí, inconformidade, não satisfação com a vida. Bem, para a nossa live de hoje, nós convidamos o nosso convidado de sempre, nosso parceiro, professor Léo Tondato. Bom dia, professor. Bom dia. Cadê minha fantasia? Cadê? Bom dia! Na atualidade a gente está indo para a festa da fantasia pelado, né? Está complicado, cadê a fantasia? Né? Cibele Amaral está conosco também, a grande cineasta, né? A querida Cibele Amaral, que acabou de lançar mais um filme, E Para Não Chorar. Bem-vinda, Cibele. Bom dia, professor Leonardo, professor Jorge. A minha fantasia está aí, ó, na tela. Meu filme, minha fantasia. Cheio de fantasia, cheio de sonho. Bom, né? Para começar por você, Sibeli, você que é cineasta, você que é roteirista, a gente entrou num cenário que me chama muita atenção, né? Seja no contexto da religião, da política, da vida, né? As pessoas estão muito mobilizadas por, sabe, querer entrar no clube, o clube da sociedade, das pessoas fúteis. Né? As pessoas não estão querendo mais discutir vida, né? Elas estão querendo delirar, e aí de você se falar que o delírio dela não é legítimo, né? Em função de vaidade, em função de sabe, carência, autoestima fragilizada, né? E a gente vê isso também no meio artístico, né, Cibele? Né? A galera tá delirando geral, delira geral, né? A gente anda na rua, a gente vai vendo isso, né? Que é legítimo a gente ter sonhos na vida, né? Eu tenho vários projetos, tenho vários sonhos que aos poucos a gente vai executando, mas a galera quer virar promotor de justiça sem estudar, né? A gente tem falado muito isso aqui em outras lives, né? As pessoas estão querendo resultados sem esforço, né? Como é que você, enquanto artista, enquanto cineasta, enquanto produtora cultural, vê esse movimento da nossa civilização na atualidade? Então, eu vejo um pouquinho diferente com relação aos artistas, Jorge. Na verdade, assim, eu vejo que no momento atual a gente está muito sem sonho, né? A gente está lutando para sobreviver e continuar acreditando que é possível ser um artista nesse país.
porque a arte deixou de ser vitrine e virou vidraça, de repente, né? Ninguém entendeu direito como foi que isso aconteceu, mas assim, aquela vaidade que o povo brasileiro tinha com seus artistas, parece que não tem mais, né? Então, não tá muito fácil. Eu vejo que o artista sempre foi, sim, não todo artista, mas no meu meio, né, o meio do teatro, do audiovisual, existe um pouco essa fantasia que você está perseguindo fama, que você está perseguindo um lugar de destaque na sociedade. Isso é uma fantasia mesmo, né? Assim, eu tenho um dia de estreia para 364 dias de trabalho árduo, muitas vezes muito burocrático, sentadinha, sozinha no meu computador. Então, é uma fantasia mesmo, que a vida do artista é holofote, né? Não é. Eu vejo que a gente está, mesmo como você disse, né, a sociedade caminha para um luto, independente de resultado, né, de eleição, haverá um luto de 50% da população. E isso me preocupa muito, eu estou muito preocupada com isso, porque virou uma coisa borderline, né, uma questão de vida ou morte. Então as pessoas estão vivendo um momento agora, elas acreditam que é uma questão de vida ou morte, o que vai acontecer no dia 30. Então a vida delas pode acabar. É um E é curioso que bate bem nessa temática do luto, né? Como sobreviver depois que a sua fantasia se desfazer, né? exatamente. Como é que a gente vai lidar com isso, né? Eu fico brincando aqui, como é que vai ser o dia 2, o dia de finado, né? Nós vamos enterrar quem, né? Porque a gente já está vendo, inclusive, pessoas muito raivosas passando mal. Ontem eu vi o Sim. relato de um senhor de idade aí que precisou correr no pronto-socorro aí, porque estava dando um apagão. E aí eu perguntei, o que esse senhor faz o dia inteiro? Ah, ele fica o dia inteiro na internet brigando com todo mundo, né? Nervoso acumulado 15 dias, né? Tenso, tenso. Agora mesmo eu vi um áudio de um colega, um colega que está no filme, né, o Rafael Cortez, ele falando assim: eu nunca senti tanto medo em toda a minha vida. Eu estou Ah, sentindo medo, né, gente, às inclusive vésperas da eleição. são dois movimentos curiosos que estão pegando geral todo mundo. Que são as coisas que eu mais escuto hoje em consultório, convivendo com alguns amigos que são empatas, a turma de sensitivos, né? É o medo e uma carência absurda, né, Léo? Professor Leoton Dato, passa a bola para ti. E aí? Cheguei. Exatamente. Exatamente. É um medo, né? Eu estava pensando nessa questão quanto vocês estavam falando dessa vivência, né, desse luto. Eu acho também que alguns lutos nós não tivemos tempo de elaborar e de olhar para eles, né? E outros lutos também, às vezes, acabam não sendo legitimados, né? A gente tem também a história dos lutos não legitimados e o quanto que isso, né, vai ter uma consequência na vida da pessoa, tá? Mas pensando que essa vivência desse luto, você estava falando, Jorge, eu quero ser um case de sucesso, quero ser um promotor, eu quero ser isso, mas sem estudar, né? Quando você também fala isso, eu penso que pula uma etapa, vamos falar assim, essencial, tá? Uma coisinha muito básica, chamada sacrifício. Se você quer uma coisa, você está direcionando sua energia em prol de uma coisa, outras coisas serão sacrificadas, porque energia, nesse sentido, não, se você está direcionando-a para tal
foco, outros focos acabam não tendo tanto investimento de energia, né? Então, se você está lá estudando para o concurso, né, você vai passar, por exemplo, como você falou, 8 anos estudando, você vai se dedicar, né, a E isso. outra coisa, Léo, só fazendo um parênteses, a gente fala 8 anos estudando 10 horas por dia, mas a pessoa que gosta daquilo, ela faz, Faz. né? Eu falo quando eu virei músico, que dos 15 até os 18 anos eu cheguei a dar tendinite, de tanto que eu passava o dia inteiro com a guitarra no colo. Pai Exato. ficava puta, mãe ficava olhando com aquela cara de desconsolo, puta, ele vai tocar de novo hoje. Mas você vai, é um sacrifício que para quem está fazendo, ele é prazeroso, porque a pessoa Sim. gosta da área, né? Não é uma coisa tão absurda assim, né? Não, não é, não é. Você faz aquilo com prazer. Agora, se você quer que as coisas venham num pensamento mágico, né, que elas vão cair para mim, aí não é possível, né? E pensando também nessa questão do luto, pensar que vamos trazer um Deus, né? Pensar que o luto ele traz um Deus. Vou trazer dois hoje. Quer dizer, três, mas dois de uma outra forma. A vivência do luto, entrar em contato com esse momento de luto, é uma vivência de Thanatos, que é o deus grego da morte, e uma vivência de Iku, que é o deus Yorubá da morte, o deus africano da morte. Né? Qual que é o nome desse segundo Deus? Iku. Ah, que susto. Entendi errado, desculpa. Entendeu? E assim, para você passar por esse luto, você vai ter um encontro marcado com esses dois personagens. Já trago mais coisa. E eu me lembro muito, inclusive, de séries, Deméter também, né? Que é uma das deusas para mim que personifica o ter de elaborar, né, a perda da filha, né? Ou mesmo Orfeu, né? Se a gente for olhar, né, a Eurídice foi, né? Como é que eu canto minha tristeza dessas perdas, né? Como é que eu elaboro isso, né? E aí, Cibele, né? Como é que a gente pode pensando nessas coisas todas, né? O teu filme fala já um pouco disso, né? De perda, né? Você pode dar um spoilerzinho para a gente do que trata? Ele fala totalmente disso. Ele é uma comédia sobre o luto. Inusitado, né? Uma comédia sobre o Será que luto. a gente consegue rir do luto, da perda? Então, foi um desafio gigantesco. Mas por que eu fiz esse filme, né? Eu perdi minha mãe em 2012. E eu justamente, né, essa pergunta que você fez, como é que eu vou cantar a minha perda, né? Artista faz isso. Artista lida com a vida dessa forma, né? Você tem que transformar em arte o seu sentimento, né? É uma coisa, como é que se diz? É, premente, né? É vital, eu vejo, sabe? Então eu até então só tinha trabalhado com comédia. Eu nunca tinha feito um drama, como eu fiz o Por que Você Não Chora, por exemplo, que foi um drama, eu fiz depois. Esse roteiro eu escrevi antes, O Rir para Não Chorar. E eu até então só tinha trabalhado com comédia, e de repente eu não tinha mais graça. Eu estava sofrendo um luto que para mim foi gigantesco, né? Porque eu, com meus traços border, né? A mãe para mim era tudo. Então, perder minha mãe, eu perdi tudo na minha cabeça, né? Na minha percepção. Eu tinha perdido tudo, tinha perdido a raiz, tinha perdido o sentido de viver. E eu tinha que achar esse sentido, porque eu queria continuar vivendo. E esse filme foi sobre isso. Como é que eu vou conseguir? Eu me coloquei no lugar do palhaço, sabe? Sim, Eu não sei se
Eu assisti uma parte, não consegui assistir toda, e também não vou dar spoiler, não. Mas a sacada do palhaço que tem que fazer os outros rir, e o palhaço que perdeu a graça foi sensacional, Sibeli. É isso. É. Eu não sei nem se tem um arquétipo, o palhaço, eu não sei como é para vocês Sim, essa mas figura do tem, palhaço. tem. Aquele quadro antológico do palhaço chorando, é isso, né? Esse filme é esse Sabe? quadro, é esse palhaço Que chorando. tem esse quadro, o quadro, ele é antológico, é uma imagem chocante, né? Que a gente fala, peraí, né? Tanto é que no Simpsons se brinca com aquele, tem aquele, o crush lá, que é um palhaço, a coisa mais mal-humorada, é quase o presidente da República, né, cara? Sabe? É o palhaço que não tem graça nenhuma e é um modo não rir das coisas, né? E eu acho que tem um pouco, né, Léo Tondato, do trickster nisso, né? Muito. O pregador de peças. Essa figura do... Eu acho interessante, Jorge. Aliás, eu falei trickster, mas Cênix, né? Desculpa, eu cometi um erro aqui, né? Eu acho que não, acho que é interessante. Eu estava pensando nisso, que às vezes a gente tira e muitas vezes, né, eu pessoalmente faço muito isso, tira a comédia de uma narrativa, às vezes, nossa de tragédia, né? Sim, mas a vida é assim, eu sou Exato. campeão de fazer isso, gente, nas minhas redes sociais. Aí vocês entram lá, tem um lado meio, sabe? A merda tá rolando, pelo menos transforme ela em adubo, né? Sabe? Porque senão você não suporta a vida, né? Se você perder a alegria de viver, se você não concaternar isso, né? Só que muito do adoecimento que eu vejo que não só eu tive, mas muita gente teve, né, na coletividade, esse medo, né, que foi narrado, essa carência que está todo mundo gritando nela, né? É curioso porque a gente não consegue hoje brincar. Eu sofri censuras pesadíssimas da minha própria autocensura. Eu falei, cara, se eu fizer as piadas que eu gosto de fazer com figuras públicas, eu não fico vivo até o final do ano. Porque a galera não tá perdeu aquela coisa. Hoje você não pode mais gravar um TV pirata, hoje você não pode, sabe, comédia não pode de jeito nenhum. Tanto é que vários comediantes humoristas aí estão sob censura, tiver que mudar até de país para poder ter um pouco de tranquilidade, né? Porchat e vários outros aí, né? Sim. Sim, é verdade. E aí, Sibeli? A gente tá vivendo um momento tenso, né? Alguns corajosos continuam aí fazendo piada de tudo. Fábio Rabin é um. Fábio Rabin é protagonista do meu próximo filme, que se chama Socorro. E é um corajoso, porque ele inclusive declarou nas redes dele que é, ele pretende continuar fazendo piada sobre o presidente, né? Independente do presidente que ganhar, que ele tem a preferência Opa! dele, mas que o ideal para ele é continuar fazendo piada com o presidente que ele elegeu ou que ele não elegeu, e poder fazer piada, né? Com Com, certeza. com isso, né? Sibeli, tanto é que eu brinco muito, eu já falei isso algumas vezes. Quem foi o presidente que mais sofreu piada no Brasil? Vocês sabem? Que era o alvo Não, de quase não, todos não os sei. humoristas, todos os comediantes. Não, Você quem sabe, é? Léo? Você chegou a falar, Jorge, eu esqueci agora. O Devagar Franco, o Itamarasmo, Itamar Franco, gente. É verdade, é mesmo. Cara, Ele sofreu muito bullying. bullying, né? Rapaz. E o que eu acho curioso é que nessa fase aí, pós-Sarney, né, aliás, pós-Collor, né, aquele que entrou, né? Cara, eu nunca vi. As piadas que rolavam, ele ria das piadas, ele ria dele mesmo, cara. Eu nunca vi ele apelar, nunca vi, pelo contrário, né? Ele tirava onda com a turma do Cacete e Planeta, convidou os caras até para Brasília, sabe? E hoje a gente saiu de um extremo de alegria, porque na minha concepção, um presidente, governador, prefeito, ou qualquer pessoa de visibilidade nacional, tem que estar aberto para essas ocorrências, né? Isso vai fazer parte do cenário da vida pública, né? Só que tem gente que não aceita.
Eu não esqueço quando o Chico Caruso, o cartunista, ele fez uma série fantástica do Fernando Henrique Cardoso. E era cartoon, gente. Tinha umas coisas lá pesadas, mano, moço. Final do mandato, Fernando Henrique Cardoso levou ele lá no Palácio do Planalto, fez exposição nos cartoons dele de gozação, estava junto, condecorou ele. Que legal. Isso é ser democrático, né? Isso não é bater de frente, né? Só que a gente entrou numa geração do Charlie, né? Aquele caso lá, o extremismo político e religioso, né? Tá mandando gente com fuzil matar os cartunistas, né? Né? A coisa tá esquisita, né? Tá tensa. E aí, eu quero voltar para a questão da perda, né? E ao mesmo tempo que a gente está com essa tensão, e as nossas perdas? Como é que a gente vai elaborar isso, né? Porque a gente está falando de luto da nossa liberdade, de luto da liberdade de expressão, de luto do direito de vir, o luto de dar risada, até de situações cômicas. Como é que a gente não faz piada num cara que vai a público gritar para milhares de pessoas no mundo inteiro que ele é imbrochável? Foi feito, né? As pessoas seguem fazendo, né? Eu acho que as pessoas. Porque a própria pessoa facilita. Aliás, todos os presidentes dão gafe, né? Graças a Deus. Né? Nós somos seres humanos, né? Não é questão de partido ou não, mas, sabe, até de questionar o pecado da idolatria que a gente está vendo hoje na sociedade, de querer tirar certas pessoas do lado do humano, né? Isso. E aí, Léo? Estou pensando primeiro, quando se entra em contato com esse luto, né? Você tem, né, a gente fala dos momentos do luto, que na verdade eles são vividos todos em conjunto, né? A gente não fica pensando, agora eu estou numa negação, estou numa... Não é, a gente divide isso didaticamente, né? Mas quando você está vivenciando esse processo, você vai passando por todas as fases. E uma coisa que eu acho que é interessante, Jorge, por isso que é necessário entrar em contato com a perda, e ainda mais do que a perda, com a dor da perda, né? Com esse sentimento da dor. Eu vou colocar um outro nome de um sentimento, como desamparo, né? Tem uma perda, um luto, se sente desamparado também, né? Independente da esfera, se é uma esfera amorosa, se é uma esfera familiar, quer dizer, é uma sensação de desamparo. Ao vivenciar, então, esse luto, essa perda, essa dor, essa morte que é literal e que é simbólica também, né? Eu acho que a gente pode encontrar um outro Deus. Esse eu sei que você gosta, Jorge. Esse eu sei que esse eu sei que você gosta, porque semana passada teve a Ares e vocês estavam meio distantes. Então, vou trazer um Deus legal hoje, tá? Vem. Você tem a possibilidade de entrar em contato com Eros. Depois de passar por essa dor, que é o outro lado de Thanatos, porque essa vivência de Thanatos parece que nem a erva daninha vai nascer. Né? Então, você pode achar, depois desse processo, ter essa possibilidade de se enamorar. Se enamorar por exemplo, por um novo filme, né, Sibeli? Por um novo projeto, por uma empreitada nova de vida. Não precisa ser... A gente tem uma concepção, às vezes, de Eros como só um amor conjugal. Não, Eros é erote, é fluxo de vida, na verdade, se a gente pensar nesse sentido, né? Posso falar aqui agora, Jorge? Pode. Eu vejo assim, Léo, que a diferença que eu vejo quando esse luto é a morte, né? Morte mesmo, né? A pessoa morreu. Aquele trabalho que o luto tem que fazer. Porque, de repente, você não tem nem como transformar aquela energia, né? Aquela libido, aquela
como é que o Freud falava? Catexia. Você não tem como transformar em raiva, em esperança. Não, a pessoa morreu. Então, aquela energia, ela tem que encontrar outros objetos. É um trabalho, é lento, e isso é, eu acho que quem nunca viveu um luto desses, né, que a pessoa morreu, quando se depara com essa novidade na vida, é algo avassalador mesmo, né? Mas Principalmente os que estão mais no modo da ilusão, da fantasia, do materialismo, né? porque achava que a pessoa não ia morrer nunca. O meu filme fala sobre Exato. isso, né? Eu sei. Aquela mãe que não te preparou para a morte dela, né? Como se ela fosse eterna. E não são eternas as mães, né? Ninguém é. Então, aí o que você falou é muito interessante, porque parece que nada vai nascer, né? Nem erva daninha, mas nasce. A gente atravessa esse inverno e depois chega uma primavera. E a gente sai disso tudo mudado, transformado e mais forte, né? Eu acho Pelo curioso menos que essa é a esperança que a gente tem, né? eu Diga, acho Jó. curioso, porque isso ressignifica, inclusive, os nossos vínculos e relacionamentos afetivos, né? Porque se você é uma pessoa muito limitada, que só tem um vínculo, dois vínculos, essa perda, até você reconstruir alguma coisa, aí é um pouco mais difícil, né? Tudo depende muito de como está a sua persona, de como você está socializando, de como você está vivendo as coisas, né? E o que você está narrando, Cibele, para mim, é a história, né, da Deméter, né, das séries, né, grudada na filha e de repente a filha é tragada pelo Hades, né? E aí? Como lidar com isso, né? Ela tem que ressignificar toda a existência dela. E Saber que ela vai ter. como ela lida com isso? Me Pois é, contem aí. chora, entra no inverno, né, Léo? Exatamente. Entra no inverno, nada nasce na terra, né? Até que o Hermes, né? Entra, e Zeus vendo toda aquela situação, né? Hermes desce até o mundo avernal de Hades, que é uma descida, né? Descer ao Hades, e conversa com Hades, faz esse meio de campo, né? Mas a Perséfone já tinha comido uma romã, que é o fruto do mundo avernal. E quem prova de um fruto do mundo avernal é obrigado a ficar nele eternamente. Então ele tem um impasse, né? Como lidar? Eis que então a Perséfone ela fica 6 meses com a mãe, e aí nós temos a primavera e o verão, e 6 meses ela é a consorte de Hades, e fica lá no mundo avernal, e aí nós temos o outono e o inverno. Né? Foi a solução aí para esse mito. Divide isso aí. Cadê a nossa primavera? Pelo amor de Deus, cadê o nosso verão? Cadê os fios dental, por favor? Né, Sibeli? E é curioso que você traz bem, né, eu gosto muito dos os atores que você escolhe, né, para os filmes, né? Porque dá para sentir o drama do ator repassando o papel nessa coisa. Olha, eu tinha uma missão de vida, sou palhaço, né? E de repente o palhaço ficou sem graça. Né? E o que a gente está falando é de quantas vezes na vida a gente tem que se reinventar dentro da nossa existência, né? Sabe? Eu acho isso muito massa, né? De repente você tem que achar uma nova forma de reencontrar a graça, porque tu tem que fazer todo mundo naquele negócio da risada, né? E aí, Sibeli? É isso, né? Se reinventar e eu, inclusive, sim, a gente está passando por um luto agora, né? Todo mundo que um luto bem menorzinho, mas todo mundo que fez o filme, a gente levou 4 anos para estrear, né? Com esse filme.
porque tivemos uma pandemia no meio, né? E a gente lançou o filme nas salas de cinema em plena eleição. E as pessoas só querem saber de eleição. Então, o filme, ele foi pouco público, né? A gente ficou chocado, porque o cinema nacional parece que ainda não reagiu à pandemia, né? Os filmes brasileiros ainda não estão, as pessoas não voltaram a ver os filmes brasileiros nas salas de cinema. Então a gente está vivendo esse luto, porque a gente esperava, olha esse elenco, né? Pessoas muito famosas, o filme muito bacana, não é porque eu fiz, não, é porque a gente fez uma pré-estreia em São Paulo e arrebentou, as pessoas adoraram o filme muito engraçado e ao mesmo tempo emocionante. Sabe aquele filme que consegue ser engraçado e emocionante? O filme está muito bacana e traz uma mensagem, né, importante, e a gente se deparar com as salas de cinema vazias, não só para o nosso filme, mas para todos os filmes nacionais, e 80% da bilheteria para o Adão Negro. As pessoas só querem ver Hollywood. Então, estamos vivendo esse luto, tipo, meu Deus, como vamos fazer, né? Como o cinema nacional vai fazer para se reerguer? Claro, tem o streaming, a gente está falando do filme aqui, as pessoas vão ver o filme depois. Quem não for ver na sala de cinema, vão às salas de cinema, pessoal. Mas quem não for, vai ver o filme depois, no streaming. A gente sabe que o filme tem uma vida longa, que a carreira dele está só começando. Mas não deixa de ser um luto também, né? Que a gente está passando, porque a nossa fantasia, aí volto lá no início da live, era outra. E o mundo já não é mais o mesmo, os relacionamentos não são mais os mesmos, né? O divórcio existe, você acorda no outro dia de manhã e a coisa já não está mais do mesmo jeito, e por mais que você se esforce, o que tem que ser se consolida. É muito louco esse processo, né, Léo? Porque a gente fala o tempo todo da nossa vulnerabilidade, de querer certas coisas mais ou menos previamente organizadas, previamente planejadas, e as coisas são independentes, elas não andam como a gente quer, né? Não andam como a gente gostaria. E quanto, às vezes, mais a gente controla, a vida vem e mostra o movimento oposto, mais ela descontrola, né, as coisas. E interessante, né, Sibeli? Só que dentro disso, Léo, só desculpa te interromper antes de Imagina. você falar, né, a gente está falando de fantasia. Uhum. E a fantasia, ela cronicamente faz isso, né? Ela sempre se desfaz. A gente tem ilusão, pegando aquele exemplo de um relacionamento, que vai ter um mínimo de harmonia, a gente vai conseguir conversar, dialogar, sentar, né? Uma amizade, um presidente que não vai surtar no meio do caminho e fazer só merda, né? Sabe? E não é assim que as coisas funcionam, né? Sim, sim, sim. E a morte da fantasia, né, ela é tão dolorosa quanto também, né? Eu achei interessante, Sibeli, quando você estava falando, tinha uma fantasia, tinha uma fantasia, uma expectativa para isso, né? Eu acho que isso que é interessante e que é muito curioso quando isso não corresponde, né? Mas também o próprio fenômeno de quando essa fantasia cai por terra. Quando essa fantasia cai por terra e você se depara com o quê? Né? A gente se depara com uma realidade, né? E por vezes essa realidade, né, muitas vezes ela vem de uma maneira nua e crua, né? E aí você tem não está devido a outra palavra, vou usar essa, né? Você tem um choque entre aquela fantasia
E vamos lembrar, né, Jorge, a fantasia é uma idealização também, né? E, na verdade, todos nós, né? Hoje, quem de nós não. Eu me agarro a várias fantasias para poder, inclusive, sobreviver, porque a realidade ela é muito chata. Né? As socializações hoje estão extremamente precárias. Uhum. Você não, sem condenar ninguém hoje, como é que, por favor, eu vou parodiar Cazuza, mentiras sinceras me interessam, né? Sabe? Porque senão a gente Sim, não comporta a vida. sim, sim. Eu brinco e falo que a fantasia, o sonhar é a única coisa que a gente ainda não paga imposto. Né? Mas o Então, preço dela também é caro, viu? exato, exato. E quando tem esse confronto, né, de fantasia com a própria questão da realidade, né, ou seja, quando se retira essa fantasia, então você tem além de um choque, né, também tem uma queda, né, daquele lugar que não é, não corresponde e que foi tirado também, né? Isso. Vocês falaram coisas aí muito importantes, né? Eu vivi nesse período que perdi minha mãe, que vivi esse luto, e do luto emendei numa depressão. Foi um período muito. A minha vida é como a de todo mundo, né? Tem lá seus altos e baixos. Esse foi um período bem, bem de baixos. Acho que o pior, quando você está passando por uma depressão, é não ter sonho. Sim, Meu, sim. de repente você não tem mais sonho. Enlouquecedores, porque, olha, gente, nem viajar, que é uma coisa que eu sempre amei, viajar, vamos fazer uma viagem. Ah, eu quero viajar. Se alguém falasse para mim, vamos viajar, eu falava não. Nem isso Você, eu queria, eu não a, queria a, nada. a pessoa no luto se retira da vida, né? Eu volto para o mito das séries, da Deméter, né? Porque ela sai rondando no mundo procurando uma coisa que não está lá, desconsolada, né? Ela fica querendo o abraço da filha, ela fica querendo sentir, sabe, pequenas coisas, né? Eu lembro quando eu perdi minha mãe, o que eu tenho saudade da minha mãe? É da conversa, a torta de frango, sabe, pequenas coisas, Pequenas coisas. sabe? Não são as grandes coisas, né? É. É a torta o bolo de fubá da madrinha, que só ela sabia fazer daquele jeito. Sabe? E aí você depois já passou o resto da vida, inclusive, comparando, né? Cara, é muito louco isso, né? Esse mecanismo nosso projetivo, né? Esse bolo de fubá tá faltando isso aqui. Não, isso aqui, o dela tinha isso aqui, né? E nunca vai ser igual, né? Porque é outra pessoa que está fazendo, né? Uhum. Aquele bolo de fubá que fazia na própria chama, né? Do Hum. fogão. E ela põe um pouquinho de erva doce, punha, sabe? Tinha todo, né? Ele ficava durinho, parecia esses bolos que a gente compra né? E não adianta, gente. Você não vai achar coisa igual. A série fica pairando por aí, procurando, né? Tentando reencontrar uma ordem para as coisas que foram perdidas, né? Só que, na nossa conjuntura atual, Sibeli, eu queria até ter uma reflexão sobre isso, a gente está vivendo um cenário onde a gente não está falando porque você tem um projeto, você tem uma produtora, você tem uma cadeia produtiva, você tem contato com grandes artistas, você está com o pé no chão. Um projeto às vezes falha, né? A bala linka, mas você tem outras coisas aí legais, né? Funcionando. Você tem uma estrutura real. O que Hum. mais me assusta hoje em dia, né, na nossa civilização, é uma política de fantasia. Eu não sei se eu assisto o debate de hoje, sabe? Que, gente, é tanta fantasia, é tanto discurso de Nárnia, sabe? É o Brasil irreal. As pessoas não estão discutindo projeto econômico, realidade.
A gente está discutindo fantasia sobre fantasia. A política virou uma fake news. E aí? E isso está contaminando todos os outros cenários. O que mais me assusta na nossa realidade não é o projeto que a pessoa fez e que vai embora. Foi o que ela não viveu, o que ela projetou, que vai embora. E aí, Sibeli? E aí, Léo? Deixa o Léo falar disso. Sim, você sabe, você falou do debate, ontem eu estava assistindo um debate daqui de São Paulo, né? E você sabe que foi justamente essa sensação que eu tive, Jorge. Eu estava olhando assim, alguns momentos específicos, né, das falas, eu falava, gente, me fala onde está acontecendo isso, porque eu não sei onde está ocorrendo. Eu acho que eu vivo em outro lugar, eu devo viver em Nárnia. Não é possível. Não é? Porque aqui, né, no caso do contexto que eu estava assistindo, era de São Paulo, né? Então, eu olhava aquilo e falava, mas ele está falando da mesma cidade? Do mesmo estado? Porque também foi falado da cidade, né, de São Paulo, né? Ele está falando do mesmo estado? Eu falei, eu mudei de estado, estou vivendo uma realidade paralela, eu não sabia, porque pelo que eu tô vendo, a coisa estava assim, assim, assim. E o que o candidato está falando é assim, assim, assado. Não sei, né? Ou ele está em um outro reino, né? E é engraçado também, Jorge, né? Também que você fala de ontem, que era um reino Jardim do Éden, um reino edênico também. Da fantasia, e de uma fantasia, nesse caso, edênica. E aí é onde eu falo que esse é o problema da nossa conjuntura, tanto religiosa quanto política. Eu vejo uma grande contaminação da política pela religião nesse sentido, de teologia da prosperidade, de caminho de bem-aventurança. Os irmãos do reino todos são salvos, né? Sabe? E cadê o pezinho no chão? Cadê o pezinho no chão? Eu acho que política é feita de desconstrução de discursos, de narrativas, de ataques, mas, sabe, cadê a realidade, né? O que mais me assusta na nossa atual conjuntura é cadê a realidade, né? Cadê o pé no chão? Inclusive, para poder legitimar um discurso de direita, de centro, de esquerda, seja lá qual for o posicionamento político, né? Uhum. De ter uma certa objetividade, de ter uma certa estruturação, até ideológica, né? Mas e aí, Léo? Exatamente. E eu acho que tem um embate de forças, um embate de propostas também, né, Jorge? Eu penso assim, você pensa assim, mas você vê que você analisa as propostas. Mas ontem eu tava assistindo, então, gente, que reino que eu estou vivendo, então, porque eu acho que não é esse desse candidato, não. Né? Então, E aí? sabe? Eu falei, nossa, E aí a sensação que eu fiquei foi justamente de um não conhecimento de uma realidade, o que reforça justamente a fantasia Uhum. e a potencializa mais também. E o que me assusta dentro disso, Sibeli, Léo, né, que atrás disso vem a raiva, atrás disso vem adoecimento e muita carência, né? Todo mundo que eu estou conversando, eu estou carente, eu não estou legal, estou mal, tá difícil relacionar, tá difícil juntar os amigos e ficar de boa. Você sabe o que eu acho, Jorge, que está acontecendo também? Aí eu não sei qual é o arquétipo que vocês podem trazer para a discussão, mas a gente que é da cultura, a gente é obrigado a fazer política, né? Porque a gente precisa muito de vontade política para que a cultura no país aconteça. Então a gente acaba virando advogado, assessor, né? Assim, tem que entender de lei. E isso me fez ver que o pessoal, os brasileiros, assim, vivem muito no mundo da fantasia, porque você elege um candidato
que tem lá X propostas, e aí você larga o candidato, 4 anos, candidato, candidata, o seu prefeito, o seu deputado, a sua deputada, você larga lá, não vê o que ele fez, o que ele deixou de fazer, o que ele cumpriu, o que ele não cumpriu, você não participa de nada da sua vida política, nem do seu condomínio, nem da sua quadra, nem da sua profissão, e você sonha que as coisas vão acontecer sem a sua participação. E aí eu vejo, assim, crianças, sabe, crianças, Sim, ó, delega para o outro, delega para o outro. né, Papai, me exato. cuida aqui. Eu não sei que mito é esse, que fantasia, que arquétipo é esse, entendeu? Da eterna criança, é o puera eternos, que quer uma solução mágica, né? É a pessoa que não quer crescer de jeito nenhum e que quer ainda jogar a responsabilidade de tudo da vida para os outros, né? É claro, aquela questão, né? Vive por procuração, né? Ou seja, ela joga a procuração até para gozar. Desculpa a expressão, gente, mas o fato é esse. Ah, tô cansado hoje, não quero trepar, não. Trepa por mim aí, amiga. Sabe? E a questão engraçada, né? Até aproveitando o seu gancho, 10 minutos, Jorge. Até aproveitando o gancho, é que o Puer Eternos tem justamente uma dificuldade enorme em lidar com aquilo que é da ordem da responsabilidade. Vai trazer a jovialidade, mas não a maturidade, né? Entendi. Vamos embora, que temos. Esse tema também é outro tema que não fecha. Mas, galera, é muito bom a gente viver na fantasia, ter fantasia, mas não adianta você querer virar promotor sem estudar, né? Você não vai ser um bom músico se você não fizer o sacrifício da vida. Você não vai ser um bom terapeuta se você não dedicar. Né? Não adianta botar a carinha numa revista de sucesso, né? Fazer um merchandising, botar um lindo, fazer uma harmonização facial, né? Se o teu coraçãozinho está vazio de conteúdo. Coisa não vai fluir legal, não, gente. Tá? Gente, quero a consideração final de vocês dois, Sibeli, né? Fala um pouco mais do filme, né, pra gente, correr lá no cinema assistir, né? Então, tudo isso aqui, né, que a gente conversou, o filme traz com muita emoção, né? É um filme, inclusive eu estava com muito medo porque eu não sabia como as pessoas enlutadas ou as pessoas que estavam num processo de doença terminal, né? Como as pessoas iam reagir ao filme, porque o filme brinca com isso, né? Na verdade, não brinca. O filme fala muito sério, mas parece que está brincando, né? Então, a reação foi muito boa, sabe? As pessoas, ao final da projeção, essa projeção que eu estava presente, né? A sala cheia, e as pessoas vieram falar para mim, 3 pessoas que estavam enlutadas, né? Vieram falar para mim, eu estou passando exatamente por isso. Eu estou vivendo isso. E foi muito bom ter visto o filme. Doeu, mas me deu esperança. Como sempre, assim, eu gosto de trazer esperança, sabe? Para mim não tem sentido falar dessas tragédias se você não puder trazer a primavera, né, depois desse inverno. Então, tudo isso está no filme. O filme tem comediantes fantásticos, tem Fafi Siqueira, tem Rafael Cortez, Mariana Xavier, Catarina Abdala, Serjão Lorosa, Elisa Lucinda, Oscar Filho, Bruna Luiz. Olha, é tanta gente boa que está nesse filme, e eu quero muito que vocês vão ver, né? Eu quero muito que vocês corram para a sala de cinema. O filme só fica em cartaz essa semana nas salas de cinema, depois vai ter que ver no streaming. Mas a sala de cinema é uma outra sensação. Então, corre Com lá, vai ver o certeza. filme. E muito obrigada aqui pelo espaço e pela conversa. É sempre muito prazeroso, Jorge, Léo,
Estou muito feliz de estar aqui com vocês, me chamem sempre. Com certeza vamos chamar. Sibeli, eu quero te parabenizar porque você cutuca temas muito densos, né? Você consegue fazer isso com muita maestria, né? Falar do suicídio de uma forma poética, né? Falar agora do luto também, ajudando as pessoas a reencontrar a primavera. Vamos nesses projetos aí que precisamos mais disso, né, Léo? E aí, Léo, suas considerações finais? Com certeza. Gente, é sempre um prazer estar aqui, é sempre um prazer estar com vocês, né? Eu acho que é um tema que não se esgota, né? Então, a gente sempre vai trazendo alguns aspectos, mas que cabe sempre uma grande reflexão, né? Vá lá para a sala de cinema assistir o filme. Eu vou domingo assistir, viu? E E chama a galera tudo Eba! de São Oba! Paulo. vamos embora, viu, gente? E Chama o NIP em peso. Vai, todo mundo. exatamente. E é um prazer enorme. Maravilha, gente. Ó, cuidado com o luto, né? Cuidado com as perdas. Nós estamos vivendo perdas, está todo mundo carente. Se tiver carente, vem aqui me dar um abraço, que eu quero abraço também, que eu também estou carente, tá? Vamos cuidar, gente. Vamos cuidar, vamos se cuidar. Um pouquinho de pezinho na realidade. Não vote em mitos, vote em realidade, gente. Pelo amor de Deus. Pezinho no chão, pezinho no chão. Jorge, quero Tá? fazer um apelo também aí, viu? Pós-eleição, não espizinha quem perdeu, não, gente. A pessoa já está Também. sofrendo, já está passando um luto, não é, Exato. Esse dia vamos de ter compaixão. esse dia de finados promete, gente. Não vamos sepultar quem já está sepultado. Como diria nosso querido Jesus Cristo, deixai que os mortos enterrem seus mortos, né? Isso Vamos aí. buscar a vida, buscar harmonia, buscar leveza, né? Sabe? E equilíbrio, gente. Acontecendo o que acontecer, vamos fazer amor, não vamos fazer guerra, vamos buscar paz, né? Tá bom? Até a próxima semana, gente. Com Deus! Ei, tchau, tchau. Obrigada.